Oi, pessoal! Se você discordar de algo, antes de comentar, assista tudo e leia toda a informação da legenda. Explique citando as fontes e, se possível, com uma linguagem simples e curta. Como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a discussão não é se você acredita ou não, a questão da crença é pessoal. A proposta é discutir apenas o que o Antigo e o Novo Testamento dizem sobre o assunto. Repudiar e divorciar. Qual a diferença? Observe essas duas passagens. Deuteronômio 24, verso 1. Escreverá a ela uma carta de divórcio e dará na mão dela e a repudiará. No hebraico temos keritut, que significa divórcio, shalah, que significa repudiar, dispensar. Por exemplo, em Malaquias 2, verso 16, a palavra hebraica é shalah. Mateus 5, verso 31. Qualquer que repudiar sua esposa, dê a ela divórcio. No grego temos apoluo, que significa repudiar, dispensar. Apostation, que significa divórcio. Por exemplo, em Mateus 1, verso 19, a palavra grega é apoluo. Dica de estudo. A palavra keritut aparece 4 vezes no Antigo Testamento. A palavra apostation aparece 3 vezes no Novo Testamento. Existem traduções bíblicas que traduzem essas palavras apenas como divorciar ou divórcio. Com uma tradução assim, eu penso que o entendimento fica mais difícil. É mais fácil quando a tradução traz repudiar e divórcio. Esse é um ponto-chave. Para conferir essas palavras no texto bíblico hebraico e grego, você pode ler a Bíblia interlinear grátis pela internet. Ou você pode comprar uma Bíblia interlinear. O que a lei mosaica diz? A lei do Antigo Testamento é a lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, conhecida como lei mosaica. Em Deuteronômio 24, versos 1 e 2, é dito que, se um homem encontrasse na esposa alguma nudez, que no hebraico é ervá, daria a ela uma carta de divórcio, e ela poderia se casar com um segundo homem. Se esse segundo marido também desse a ela carta de divórcio, ou se esse segundo marido morresse, o primeiro marido não poderia voltar a se casar com ela. Mas o que seria essa nudez? Na Septuaginta, que é uma tradução antiga do Antigo Testamento do hebraico para o grego, essa nudez foi traduzida por algo indecente. Mas o que seria essa nudez indecente? Curiosamente, até no Talmud, que é um estudo judaico antigo, não há consenso sobre o que seria essa nudez. Segundo o Talmud, a escola de Hillel dizia que essa nudez seria qualquer coisa que desagradasse o marido. Por exemplo, se a mulher queimasse a comida ou colocasse muito sal na comida, coisas assim. Já a escola de Shammai dizia que essa nudez seria alguma relação sexual proibida. Aspectos da lei. A Bíblia contém partes narrativas e legislativas, além de outros elementos. Para tentar entender esse assunto do divórcio, temos que refletir sobre a parte legislativa, isto é, o conjunto de mandamentos. Esse é um ponto-chave. Observe as reflexões a seguir e veja se você concorda. Proibido e permitido. Pela lógica, se não é proibido, é permitido, contanto que não vá contra nenhum outro mandamento. O ideal é que a proibição esteja escrita de forma direta, explícita. Há casos em que a proibição é indireta, porém é perceptível. Mas há casos que são implícitos, subjetivos, sem clareza. Casos em aberto. Existem variáveis que não são abordadas pela lei mosaica. São casos em aberto, e deve ser por isso que existe aquele mandamento que diz que os casos mais difíceis deveriam ser levados ao sacerdote. Veja alguns exemplos. A esposa tinha direito de receber do marido alimento, roupas e intimidade conjugal. E se o marido não cumprisse com essas obrigações, qual punição haveria para ele? Esse é um caso em aberto. O marido só poderia repudiar, dispensar a esposa se desse a ela carta de divórcio. E se ele repudiasse sem dar a carta de divórcio? Qual punição haveria para ele? Será que o sacerdote poderia dar essa carta? Em Deuteronômio 22, versos 25, 26 e 27, fala-se sobre estupro contra a mulher noiva. A evidência do estupro mostrada na cláusula é a mulher gritar por socorro. Mas, e se a pessoa estuprada fosse um homem? E se a mulher não gritasse por estar sendo ameaçada ou desmaiada? E se fosse uma mulher casada? E se a mulher não fosse noiva nem casada? Perceba que essas variáveis são casos em aberto. Assista ao vídeo O Estupro segundo a Bíblia. Reciprocidade. Ao homem era proibido cobiçar a mulher do próximo. A recíproca é verdadeira?
Conforme dito, a esposa tinha o direito de receber do marido intimidade conjugal. A recíproca é verdadeira? E se a esposa não recebesse do marido a intimidade conjugal, mesmo ele sendo sexualmente saudável, seria isso um pecado sexual dele? Esse é um ponto. E se o marido não recebesse da esposa a intimidade conjugal, mesmo ela sendo sexualmente saudável, seria isso um pecado sexual dela? Ou ela poderia fazer greve de sexo algumas vezes? Reflita o seguinte: se o marido encontrasse algo indecente na esposa, daria a ela uma carta de divórcio. E se a esposa encontrasse algo indecente no marido? Ela poderia requerer do marido uma carta de divórcio? Concluindo, se nos casos anteriores a recíproca foi verdadeira, por que nesse caso não seria? Porque os homens eram machistas? Mas, legalmente falando, o que importa é o que a lei diz. Do contrário, não faria sentido ter lei. De forma inversa, se nesse caso a recíproca não é verdadeira, então que não seja verdadeira nos demais casos também. Assim as coisas ficariam bem complicadas para o sexo masculino. Há quem entenda que, quando a lei não fala nada sobre algo, isso significa que nada pode ser feito. De forma inversa, há quem entenda que, se a lei não fala nada sobre algo, isso significa que tudo pode ser feito, contanto que não vá contra nenhum mandamento. Eu entendo assim. Qual o seu entendimento sobre isso? Quando os sacerdotes recebiam casos difíceis para resolver, por um lado, talvez eles usassem esse argumento, e, por outro lado, certamente eles teriam que ter em mente o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, para tentar resolver o caso. O que Jesus disse sobre o assunto? Alguns fariseus perguntaram a Jesus se era permitido ao homem repudiar, dispensar a esposa por qualquer motivo. Jesus disse que o que Deus uniu não separe o homem. Reflexão: há casais não divorciados, porém com camas e vidas separadas. Jesus, citando a lei mosaica, disse que o homem que repudiar a esposa dê a ela divórcio, ou seja, a carta de divórcio. Jesus disse que isso foi permitido por causa da dureza do coração dos maridos. Mas seria por qualquer motivo? Jesus disse que o marido que repudia, que no grego é apoluo, exceto em caso de porneia, e se casar com outra mulher, adultera, que no grego é moichal. Dica de estudo: moichal é um verbo que significa adulterar e aparece 6 vezes no Novo Testamento. O substantivo é moicheia, que significa adultério, e aparece 4 vezes. Em Marcos 10, verso 12, é dito que a esposa que repudia o marido e se casa com outro homem adultera. Curiosamente, nessa passagem, a iniciativa de repudiar é da mulher. Em Mateus 5, verso 32, é dito que o marido que repudia, dispensa a esposa, exceto em caso de porneia, faz com que ela adultere. Considerando o contexto, sabemos que ela adultera se ela se casar com outro homem sem a carta de divórcio. Se não considerarmos esse contexto, a interpretação será totalmente diferente. Conclusão: o marido só poderia dar carta de divórcio e dispensar, repudiar a esposa em caso de porneia. A palavra porneia significa pecado sexual de forma geral. Por exemplo, os pecados sexuais listados em Levítico 20, Levítico 18, em Deuteronômio 22. Na Vulgata Latina, porneia foi traduzida como fornicationes. O Catecismo Católico, no item 2353, define fornicação como sexo fora do casamento. Mas será que o adultério em pensamento também se enquadra como porneia? Reflexão: e quando o marido cometia porneia, a esposa poderia requerer do marido a carta de divórcio? Conforme dito antes, é um caso em aberto, o qual deveria ser levado ao sacerdote. A pena de morte. Embora na lei mosaica existisse pena de morte, curiosamente no Talmud, que é um estudo judaico antigo, há um relato de 2 rabinos, Tarfon e Akiba, que disseram que não condenariam ninguém à pena de morte. O relato diz: um tribunal que condena à morte a cada 7 anos é considerado destrutivo. O rabino Eliezer diz: a cada 70 anos. Os rabinos Tarfon e Akiba dizem: se nós fôssemos membros de um tribunal, nenhuma pessoa sofreria a pena de morte. Um dos recursos para que a pessoa escapasse da pena de morte seria o pagamento de um resgate. No caso de adultério, para que a pena de morte fosse aplicada, era necessário que 2 testemunhas flagrassem.
A falsa testemunha também seria passível de pena de morte. No caso em que a mulher, antes do primeiro casamento, tivesse feito sexo consensual com outro homem, ela seria passível de pena de morte. Assista ao vídeo Pena de Morte segundo a Bíblia. Reflexão. Que sentido haveria em dar carta de divórcio a uma mulher passível de pena de morte? Sendo que a carta de divórcio dá direito à mulher de se casar com outro homem. Eu não vejo sentido nisso. Se o adultério fosse flagrado por apenas uma testemunha, não haveria pena de morte. Nesse caso, pelo menos para o marido, penso eu, faria sentido dar carta de divórcio. Será que a recíproca é verdadeira? Curiosamente, em Jeremias 3, verso 8, temos uma simbologia em que Deus disse que Israel adulterou, e por isso Deus a repudiou e deu carta de divórcio a Israel. Por que será que nessa simbologia Israel não foi condenada à pena de morte? Será que é porque não houve duas testemunhas? Ou será que é porque Deus pagou o resgate a ela? Essa questão fica em aberto. Considerando que porneia de fato englobe todos os pecados sexuais, então é relativamente fácil haver um motivo para dar carta de divórcio, pois não é só adultério que é pecado sexual. Veja o seguinte: o marido não pode cobiçar a mulher do próximo. Se a recíproca for verdadeira, então a esposa não pode cobiçar o homem da próxima. O marido sexualmente saudável não deve deixar de conceder à esposa intimidade conjugal. E se o marido não cumprir essa obrigação, seria um pecado sexual dele? Se sim, e se a recíproca for verdadeira, então a esposa sexualmente saudável não poderia fazer greve de sexo. Reflexão. No caso em que o marido não trabalha por ser preguiçoso, ou se for mulherengo, alcoólatra, dependente químico, estúpido, grosseiro e até violento, entende-se que a mulher não vai querer ter relação sexual com um homem assim. Se o fato de ela se negar a ter relação sexual com ele for um pecado sexual, então temos aí um motivo para divórcio. E quanto ao homem que, devido a alguma doença ou acidente, ficou sexualmente inválido? Pode até ser que haja alguma mulher que consiga viver com o marido assim, mas também seria um caso em aberto, que poderia ser levado para o sacerdote. A pena de morte vale para a nova aliança? No Novo Testamento, há passagens que dão a ideia de que a maior parte dos mandamentos da lei mosaica não faz parte da nova aliança, embora outros mandamentos tenham sido reensinados. Em Atos 15, foi decidido que para os gentios, ou seja, os não-judeus, nada mais seria exigido, mas apenas o necessário: abster-se da comida sacrificada a ídolos, abster-se do sangue ou da carne estrangulada e abster-se de porneia. Com isso, dá a entender que os cristãos não têm mandamento para aplicar pena de morte. Em Gálatas é dito que a lei mosaica foi um pedagogo até Cristo. Com a vinda de Cristo, mais precisamente com a morte de Cristo, não estamos mais debaixo do pedagogo. Em Hebreus 8 é dito que a lei mosaica já estava ultrapassada, obsoleta. Em Hebreus 7 é dito que houve mudança na lei. Entende-se que seja na questão sacerdotal, pois o sacerdócio não é mais levítico. Ou seja, na nova aliança, os casos mais difíceis não são mais encaminhados para o sacerdote levítico. Mas para quem tais casos devem ser encaminhados? Eu entendo que o Novo Testamento não explica isso. É mais um caso em aberto. O que o apóstolo Paulo disse sobre o assunto? O apóstolo Paulo, em Romanos 7, disse que se a mulher casada se unir a um outro homem enquanto o marido vive, ela será adúltera. Mas se o marido morrer, ela poderá ser de outro homem e não será adúltera. Será que a recíproca é verdadeira? Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo disse que o Senhor havia ordenado que a esposa não se separasse do marido, mas caso se separasse, que permanecesse não casada, ou que se reconciliasse com o marido e que o marido não a dispensasse. Será que a recíproca é verdadeira? Observe que no grego, o trecho permaneça não casada está no singular e se refere à mulher. Há quem entenda que o divórcio em caso de porneia não é mais válido, pelo fato de os apóstolos não terem escrito sobre essa continuidade. De forma inversa, há quem entenda que ainda é válido, exatamente porque os apóstolos não escreveram nada sobre o seu cancelamento. E assim sendo, a instrução da lei mosaica sobre o divórcio continuaria. Ou seja, se a mulher se separa do marido sem a carta de divórcio, ou ela deve permanecer não casada, ou ela deve se reconciliar com o marido.
Mas, se a mulher tiver a carta de divórcio, ela pode se casar com outro homem, sem que isso seja considerado pecado, mas não podendo voltar para o ex-marido. Conclusão. Quanto a esse assunto do divórcio, como vocês viram, na Bíblia existem casos em aberto e elementos sem clareza. Por isso a interpretação varia. Eu não descarto a possibilidade de que, no meu entendimento, haja erros, mas eu entendo que a melhor interpretação é de que o divórcio em caso de porneia ainda é válido. Esse entendimento, penso eu, é um tanto objetivo. Penso que o adultério em pensamento se enquadra como porneia, mas isso, penso eu, é meio subjetivo. Eu entendo que mesmo um casal não divorciado, porém em camas e vidas separadas, por si só se enquadra como porneia, mas isso, penso eu, é bem subjetivo. E se o marido não der o divórcio? O caso deve ser levado para quem? O Novo Testamento não fala sobre isso, é um caso em aberto. Se está em aberto, penso que a mulher deve procurar uma solução que existe, por exemplo, um advogado. Se você entende diferente de mim e se entende como adúltero por ter casado com outra pessoa, assista ao vídeo O Nascido de Deus Não Peca. Muito obrigado.